Sou portuguesa, vim para cá, para a Inglaterra, viver há 20 anos e trouxe uma menina comigo, a minha afilhada, porque os pais eram pobres. Trouxe-a para cá para que ela tivesse uma vida melhor. Infelizmente, aos 12 anos, os serviços sociais envolveram-se e retiraram-no de mim. As coisas estão diferentes em Portugal, que em Portugal a gente pode dar uma palmada no filho e não vem a polícia nem os serviços sociais se envolver. Aqui não, aqui se você dá uma palmada no filho, por qualquer motivo, porque nenhum pai bate num filho sem haver uma razão. Se a criança chega à escola e diz de que a mãe ou o pai ou a pessoa que está encarregada da criança lhe bateu ou praticamente abanou por qualquer motivo, é o suficiente para lhe tirarem a criança. Portanto, a professora contacta logo com os serviços sociais vêm à escola. Quando a mãe chega à escola, na hora de saída, bye bye. Eu tinha tido uma discussão com ela no dia anterior, isto numa quinta-feira, porque o dinheiro começou a faltar. O dinheiro começou a faltar e não havia outra pessoa que coisa a não ser a Nélia. E eu, como sou portuguesa e sou honesta, nunca menti. Disse sim, eu bati na minha filha porque ela mereceu. Foi a pior coisa que eu disse. Usaram isso tudo contra mim, em tribunal. Foi tratada como fosse um criminoso. Eu praticamente não entendo como é que ela funciona aqui. Eu fui obrigada a ir ver um género de um psicólogo. Nos primeiros meses fui todas as semanas, depois começou de 15 em 15 dias, depois de mês a mês, e depois nos últimos 3 ou 4 meses, acho que só fui uma vez ou 2. Mas durante um ano? Durante um ano. E portanto, nessa altura, durante esse ano, eu não podia ver a Nélia. Aos 12 saí da minha companhia. Aos 13 ficou grávida de um pedófilo que ela conheceu na internet. E aos 14, outra vez de outro pedófilo. É o falhanço do sistema. É o falhanço do sistema. Portanto, isto agora são as fotos dela. As fotos dela. Isto é outra. Tudo no Facebook. A Segurança Social tem conhecimento e eu mandei cópias. Lá em Portugal, se a sua filha está exposta no Facebook com fotos provocativas só oferecendo para sexo, você fica maluca. Fotografia do meu neto, porque eu considero ele o meu neto. Em bebê, portanto, quando nasceu no hospital, eu penso que assim que souberam de que ela estava grávida, houve logo um plano de que aquela criança ia para a adoção. Já lhe retiraram o bebê? A criança já não está com ela há 3 anos. A criança já não está com ela há 3 anos. Quanto mais crianças tiram para a adoção, mais recebem. Isso é um lucro. Isso é um negócio de milhões. Famílias de acolhimento que são pagas, estamos a falar de famílias de acolhimento que são pagas, não é bem a mesma situação, Sr. Doutor. Sabe quanto é que cada família de acolhimento recebe por criança para ficar com ela? Mas mesmo assim, permite-me... Mas sabe, doutor? Não sei. O Estado inglês gasta anualmente o seu orçamento 2 bilhões, eu repito, não são milhões, 2 bilhões de libras com o sistema de proteção a menores. Entre aquilo que são subvenções pagas às famílias de acolhimento, e estamos a falar de 600 libras por semana por cabeça, e é preciso dizer que cada família de acolhimento em Inglaterra pode receber até 4 crianças, e portanto estamos a falar de uma quantia de 2.400 libras semanais de apoio a estas famílias, o que torna isto, obviamente, um negócio muito atrativo, mas também todos os apoios e subvenções que são dadas às instituições privadas de acolhimento, que obviamente quanto mais cabeças tiverem, mais recebem. Mas eu gostaria de explicar o seguinte, só quando
esses esforços de acompanhamento das famílias e depois da avaliação das famílias que têm as crianças, se verifica que não têm condições para as manter no seu quadro, é que depois digamos, adotado um procedimento de entrega a famílias de acolhimento. Mas no fim do percurso, as crianças podem regressar às famílias de origem. As famílias portuguesas que recorreram ao consulado, seguindo o seu raciocínio, conseguiram recuperar os seus filhos? Pergunto. Na maioria não, por uma razão. Porque quando chegam ao consulado é quando já está numa fase avançada de decisão. E é aí que entra o consulado para garantir que a legislação é aplicada. Quando soube que estava grávida de um segundo filho, ficou assustada? Muito. Eu sei que vou ferir algumas suscetibilidades, mas pensei várias vezes em fazer um aborto, porque não conseguia que mais uma filha fosse passar porque a minha filha mais velha estava a passar. Eu preferia que ela não nascesse do que vê-la passar o que a outra passou. Acho que não era justo. Principalmente para ela não era justo. Olha, um beijinho à mãe. Olha. Um beijinho à mãe. Um beijinho à mãe também. E foi por isso que veio para Portugal? Sim, vim para Portugal já grávida de 7 meses e meio, com a minha filha mais velha nos braços e com a outra na barriga, contra tudo e todos. Um grande, assim, muito grande. A minha filha estava numa cadeira relativamente baixa, caiu. Na altura eu não liguei muito, foi uma queda bastante pequena. No dia seguinte percebi que ela tinha um ligeiro altinho, até pensava que era de dormir sempre para o mesmo lado, como é normal nos bebés. Levei ao médico por descargo de consciência. Quando chegámos ao médico, mandámos para o hospital e foi aí que começou o pesadelo todo. A primeira coisa que me perguntaram foi se eu era estrangeira e se eu era mãe solteira. E a partir daí começaram os procedimentos envolvendo a polícia e os serviços sociais. E o alvo, curiosamente, o alvo da incidência da ação destes funcionários, normalmente são os imigrantes. São os imigrantes porque estão muito menos informados, estão muito mais vulneráveis, desprotegidos e, portanto, é muito mais fácil atacar, passa a expressão, os filhos destas pessoas do que propriamente de outras pessoas, até nacionais ingleses, que de alguma forma estarão mais informados e que terão outras formas e capacidade de defesa em relação a estas situações. Desconfiaram de quê? De agressão, porque supostamente uma bebê caindo não fazia um hematoma. Eu não conseguia desejar o que eu estava a passar sequer às pessoas que me puseram naquela situação, porque é desumano. Estamos a falar de uma bebê de 5 meses que estava a amamentar, que ficou com a mãe 20 dias no hospital a amamentar sempre, e chega ao 20º dia e chega uma senhora e tira dos meus braços. Assim, sem mais nem menos? Assim, tal e qual. E ela, coitadinha, uma bebê tão feliz, ainda se riu para mim sem perceber o que é que estava a passar. Automaticamente, por a minha filha mais velha estar em processo com os serviços sociais, abriu-se um novo caso sobre a bebê que ainda estava por nascer. Eles ainda não tinham autoridade para fazer nada até ao segundo que a bebê nascesse. Quando ela nascesse, era automaticamente retirada na maternidade. Em Inglaterra, temos que provar que somos inocentes, ao contrário de em qualquer outro país. Aqui, por exemplo, tem um teste feito por um perito da polícia, onde diziam que a altura da cadeira onde a minha filha caía era cerca de 10 centímetros menor do que realmente era. Então eu tive que ir à loja, arranjar uma cadeira nova, fazer a medição com uma fita métrica, tirar a fotografia para juntar às provas. Quase como se fosse um trabalho policial. Exatamente, eu tive que fazer tudo o que eles se negaram a fazer, apesar de eu alegar constantemente as mesmas coisas. Os serviços sociais alegaram que eu usava drogas também. Eu pedi, insisti muito para me fazerem um teste de drogas, não sabia na altura, mas cortaram um bocado grande do cabelo desde a raiz e foi analisado até um ano antes do dia em que eu fiz o teste e, claro, deu tudo negativo, como é óbvio. O médico que é requisitado pelos tribunais ingleses para falar sobre possíveis negligências é sempre o mesmo? Sim, este médico nem sequer os relatórios médicos da criança leu e fez um testemunho em como
Não tinha sido agressão porque tinha um hematoma e tinha sido agressão porque a mãe era depressiva. Quando a mãe nunca foi depressiva e teve que provar por relatórios médicos e testes psicológicos que nunca tinha sido depressiva. Mas esse médico chegou a ver a sua filha? Não, nunca. Mas foi o depoimento desse médico um dos que causou mais impacto perante os juízes. Um autêntico pesadelo que termina quase um ano depois, quando Isabel consegue fazer prova que a filha poderia ter herdado um problema genético, um síndrome diagnosticado à mãe ainda em criança que provoca recorrentes hematomas e hemorragias. Teve que vir inclusivamente a Portugal fazer prova da sua inocência. Quando cheguei lá, a assistente social disse-me que eu tinha faltado ao contacto com a minha filha e que isso era muito mau. O contacto é o encontro? É o encontro, sim. Tive que mostrar novamente que foi a juíza que me disse para o fazer e que tinha faltado a um contacto porque tinha que provar e tinha que encontrar os meus registros médicos. Mas também é preciso dinheiro para se provar a inocência? Eu gastei à volta dos 7, 8 mil euros, se não mais. Entre viagens a Portugal, entre testes genéticos, entre consultas genéticas, entre tudo. Eu tive sorte porque tinha um trabalho, tive sorte porque tinha uma família que me ajudou, uns amigos que me ajudaram, porque se eu estivesse sozinha, como muita gente está, eu se calhar não estava aqui hoje. O que a choca é o facto de não haver uma investigação. Não haver investigação e não haver decisão judicial. E a criança ser retirada imediatamente. Ser retirada imediatamente. Isso parece-me absolutamente uma intromissão na vida privada das pessoas, não é? Penso que há matéria para ser investigado a outro nível, que o nosso consulado devia ajudar estas pessoas e o Estado português tentar saber também o que se passa, através de um protesto, qualquer coisa, não é? O Estado português não pode ficar indiferente a isto. Estamos a falar de crianças portuguesas, filhas de portuguesa, filhos de portugueses, e que estão completamente desprotegidos, à sua mercê, perante esta realidade assustadora, que é terem que viver permanentemente vigiados e na perspectiva da iminência de serem retiradas as crianças pelos motivos mais extraordinários que pode acontecer. Pediu ajuda ao consulado, o que é que o consulado português em Londres lhe deu? O consulado português deu uma lista de advogados privados para eu consultar. Caros? Muito caros, a cerca de 200 euros por hora. A maior parte das famílias não tem esse dinheiro disponível para pagar a um advogado tão caro. Sim, não. O consulado de Portugal no Reino Unido, em Londres, fornece ou não uma lista de advogados para as famílias portuguesas que Sim, o solicitem? Sim. Pro bono, doutor. Não, isso não pode fazer, porque nós não podemos, digamos, disponibilizar serviço gratuito com o trabalho dos outros. E como é nós que acha, fornecemos, doutor, mas como é que uma... acha que estas famílias, estamos a falar a maior parte dos casos imigrantes, acha que podem pagar este serviço? Bom, convém ter uma noção que nós temos 5 milhões de portugueses fora de Portugal e não temos condições para garantir apoio jurídico a todos os portugueses no mundo. Acontece que há juristas que, por consciência própria e por disponibilidade própria, se disponibilizam em fazê-lo gratuitamente, mas nós não temos esse serviço no consulado de apoio gratuito. Justifico o silêncio das autoridades com base numa atitude demasiado subserviente das autoridades portuguesas em relação a esta matéria. Eu penso que é inadmissível que um serviço consular se limite a indicar a estes pais uma lista de advogados para lhes dar apoio jurídico, sabendo de antemão que esses advogados nem sequer vão trabalhar pro bono. Este álbum foi tudo o que eu perdi. Basicamente foi tudo o que eu perdi. Foi as primeiras comidas, foi os primeiros passos, foi os primeiros sorrisos. O que é que foi mesmo mais difícil para si?
Eu acho que o mais difícil de tudo era a despedida. Nos encontros que tinha? Foram 8 meses e cada vez que eu tinha que lhe dizer adeus, não é natural termos que dizer adeus ao nosso filho, não é? Eu vim para Portugal para expor a situação e pedir ajuda do governo português. Que ajuda é que teve? Nenhuma. O governo português, sem dúvida, é uma vergonha. É uma vergonha. Não fizeram absolutamente nada por mim. Nada, 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 rigorosamente nada. Yeah. Ok. This is our first baby. You're our first baby, aren't you, young man? Eu sou a Yolanda, sou portuguesa, sou mãe do bebê Santiago, bebê português, que nasceu em Inglaterra e foi raptado pelos serviços sociais ingleses em Southampton, com apenas 5 dias de vida, e hoje ele já tem 7 meses. Não faço ideia onde está o Santiago, não sei, não faço ideia nem se o meu bebê está vivo. Não é vida. A minha vida parou, literalmente. Toda a gente que me rodeia, toda a gente que está envolvida nesta situação, todas as nossas vidas pararam. Ninguém faz ideia. Ninguém faz ideia. I'm not being a father. I can't be a father. I can't protect my baby. I can't be there with him. I can't be the father. I don't know what words to describe. It's like emptiness. I'm not being what I should be. Daddy loves you. It's fit there bigger. They stole my child. Literally, they stole my baby. It's my baby. Oh, you're so beautiful. Menino! Menino! I shout to Yolanda's parents over Skype. Menino! Os meus pais estavam a ver o parto através do Skype, assistiram ao parto e conheceram o Santiago assim que ele nasceu. Um parto planeado que iria contar com uma doula, alguém que a Inglaterra está treinada para assistir um parto natural e ainda 2 enfermeiras do sistema de saúde inglês. As contrações começaram às 21 horas, como se pode comprovar pelos brutos das imagens que tivemos acesso. Nesta altura, só a doula é que se encontra em casa. Em vez de 2 enfermeiras, aparece apenas uma e atrasada. And then you'll see Duke of Ellington on the left. And then you turn right there. There's like a little road that goes into a car park. Pelas imagens e pela hora registada, podemos garantir que a enfermeira apareceu apenas 10 minutos antes do bebê nascer. E depois, quando eu me mudei para a cama, o pesadelo começou. O pesadelo começou, perdi muito sangue, perdi os sentidos e foi o início do pesadelo. That's where I said to her, she pulled the cord twice, and I instinctively knew that was not right, that was wrong. I said, please don't do that. Please don't do that. So I knew that was wrong. Whatever, I just knew that was wrong. Eu tive que agarrar na mão dela também. Agarrei na mão dela para não puxar o cordão umbilical que me estava a magoar imenso. And after that... Mas ela ignorou e continuou a puxar. E portanto, se não fosse neste momento os meus vídeos, as minhas fotografias, eu nem conseguiria provar que tinha tido um bebê. Porque todos os papéis dizem até mesmo que o bebê nasceu no hospital, o que é mentira. O bebê nasceu em casa.
Documentos oficiais que a TVI teve acesso dizem que Santiago nasceu no Princess Anne Hospital. A verdade é que estas imagens provam precisamente o contrário. Um chorrilho de equívocos que começa logo depois do bebê nascer, quando batem à porta de Yolanda para verem se Santiago estava bem. Yolanda tinha regressado do hospital depois de ter perdido 2 litros de sangue e, por isso, não mostrou o bebê. Quando vieram à nossa casa para uma enfermeira que queria ver o bebê, a única coisa que nós pedimos foi respeite, por favor, que a mãe está cansada, acabou de ter o bebê, e nós vamos ter com vocês, ou vocês vêm na altura em que avisem, e portanto toda a gente está a par da visita, e portanto faremos isso noutra altura. Em Inglaterra, os pais são obrigados a receber em casa enfermeiras e parteiras após o nascimento do filho. Yolanda garante que não sabia. Eu acho porque esta senhora, no caso da Yolanda em concreto, não ter aberto a porta à médica que foi verificar se a criança estava ou não bem, eu permito-me achar que estes pais vão constituir um risco para o futuro emocional e psicológico desta criança. Isto é feito, repito, sem qualquer avaliação, sem qualquer rigor e sem o acompanhamento que devia ser feito ao dia-a-dia destes pais para aferir até que ponto é que existe esse risco ou não. In the Princess Anne Hospital in Southampton, the social worker gave us some papers and said, we're taking your baby, and it was just completely shocking. No dia em que me tiraram o bebê, eles não permitiram nem que eu me despedisse dele. Where's my baby? Where's my baby? Crying in the middle of the night, waking up. Where's my baby? That was horrible, horrible. Quem pula? Quem pula da mamãe? E Santiago? Santiago? E Santiago? E Santiago? É muito difícil ver estes filhos. Santiago? Mommy's here. Bebe. Bebe. Oh. Bebe, baby. Oh. Nós aqui tínhamos acesso a ver o Santiago 90 minutos, onde não era permitido nós trocarmos a fralda do bebê, não era permitido nós chorarmos. Portanto, estamos a pedir para passar no maior pesadelo que existe na nossa vida, mas não podíamos mostrar nenhumas emoções para bem do bebê. Existem imensos bebés naquelas salas a serem deslocados de uma sala para outra, muitas mães na sala dizem que já lá estavam há 6 e 8 meses a lutarem, a fazer tudo o que eles queriam e mesmo assim não era suficiente. A mesma pessoa que está a tirar apontamentos sobre nós e a escrever como é que nós somos como pais em contacto com o bebê, ele tem interesse em que diga mal de nós porque ele é família de acolhimento. Darling. Darling. Depois, quando ele tinha à volta de 1 mês, foi-nos retirado e nunca mais o vimos. O menino está com 7 meses. Não sabemos nada dele. Não sabemos se tem dentinhos, se gatinha, se é um bebê saudável, não sabemos nada. Nós julgávamos que a Inglaterra fosse um país de gente civilizada e o que se verifica é que a Inglaterra está em plena Idade Média. Só no último ano e meio, pelo menos 60 mães portuguesas ficaram sem os seus filhos.
um número que poderá ser bem mais elevado se contarmos com os casos que não estão registados. Estas imagens mostram bem a violência usada quando a polícia vai a casa retirar uma criança à sua família. A indiferença do governo português traz-nos a indiferença relativamente aos pobres. Porque se falarmos dos ricos, estou convencido que a Yolanda, se tivesse um pai rico, um grande representante, uma pessoa do poder, estava tudo resolvido. Porquê é que o governo português ainda não fez, por exemplo, um protesto formal perante a preocupação destes números? Apenas é possível fazer protestos formais quando se verifica e quando se prova que há abuso do poder das instituições. E estes números não o levam a suspeitar, ou pelo menos a refletir, Sr. Doutor, a refletir de que alguma coisa não está bem? O que nos compete a nós é garantir que quando cada cidadã ou cada cidadão português são confrontados com a aplicação do ordenamento jurídico interno de cada país, está em condições de velar pela defesa dos seus direitos fundamentais. Quer dizer mais alguma coisa? Queria o meu Santiago. Queria. Esta carta confidencial, enviada há poucos dias ainda para a morada em Inglaterra, confirma o pior dos medos. Santiago está oficialmente dado para adoção. Neste momento já terá inclusivamente conhecido os possíveis pais adotivos, retirando qualquer responsabilidade parental a Yolanda e Leonardo. A carta põe mesmo à disposição, angelicamente, um serviço de acompanhamento, o Independent Counseling Service, para os pais a quem acabou de retirar o Santiago. É horrível. Ninguém faz ideia. Inferno. Ninguém faz ideia do inferno. Eu nem conheço a cor dos olhos do meu bebê. Ela já de estar enorme. Perdemos tudo, perdemos o primeiro sorriso, o primeiro banho. Eu não tenho crianças na família, não conheço, não sei, não... Comprámos uma câmara de filmar para registar tudo. Não temos nada. Nada foi usado. Foi-nos roubado tudo, a nossa vida foi-nos roubada.